E agora estava marcada essa entrevista que eu farei com muita alegria. Jerônimo Rodrigues. Eu conheci Jerônimo, não tem muito tempo, não. Ele cuidava da parte de agricultura familiar. Eu me lembro bem dele sentado nessa cadeira aqui, É mesmo. acompanhado de uma jovem, uma senhora que era presidente de uma cooperativa. Barra do Choça. Pois é. Mas eu fiquei muito impressionado com esse trabalho, porque eu não tinha a menor ideia da dimensão da agricultura familiar. E a partir daí, pois eu comecei a gostar muito de Jerônimo, a forma com que ele fala, com que ele se porta, do trabalho que ele estava fazendo. Depois, na Secretaria de Educação, conversamos juntos algumas vezes e agora vejo e recebo com muita alegria Jerônimo Rodrigues, pré-candidato do PT ao governo da Bahia. Jerônimo, é um prazer enorme ter você aqui. Bom dia, tá tudo bem com você? Tudo bem, Mário. Muito bom dia a você, a Nardelli, Abraão, aos ouvintes da Metrópole. A última vez que eu estive aqui, você estava de máscara, né? A gente estava naquela fase ainda transitória, e ver você agora sem máscara, desmascarado, é muito bom rever isso, e você com astral muito bom. E encontrar aqui o governador Rui Costa, para mim foi surpresa também. Eu estava preparado para me encontrar aqui contigo e com sua equipe, e a chegada com ele aqui, nós estamos em um astral muito positivo, muito bom. O governador Rui Costa, esses últimos dias, tem trabalhado muito. É impressionante como a gente ouve que depois de um segundo mandato, o governo cansa. Tem um conceito que nós estamos superando, de cansaço ao final de um segundo mandato. Pois é, verdade. De um cansaço ao final de 4 mandatos. Ele está demonstrando, como o Wagner demonstrou com ele, fez a transição para cima, no auge. Agora ele está fazendo, e vai fazer comigo e com o Geraldo, que está aqui. Abraço essa companhia, que parece, Mário, que Geraldo já estava no grupo há muito tempo. Ele chegou com muita facilidade, tem essa facilidade de chegada, a aceitação foi muito boa, e uma pessoa, como você conhece, muito agradável, muito competente e muito séria. Mas que prazer e que bom estar aqui de volta à Metrópole. Jerônimo, nós estamos falando aqui para todo o interior da Bahia, e tem muita gente que quer conhecer você mais. Fale um pouco, você nasceu aonde, como é que foi sua vida, como é que você entrou na política? Faça um resumo aí, as pessoas estão muito curiosas a seu respeito. Olha, Mário, é uma trajetória muito parecida com a do governador Rui Costa e muito próxima do presidente Lula. O presidente Lula teve que sair de onde nasceu para ir buscar um lugar na sociedade fora de onde nasceu, saiu do Nordeste. E uma pausa, Mário, para dizer o seguinte: naquele tempo e até dias recentes, isso era muito comum. Alguém dizer que andou no pau de arara, alguém dizer que teve que sair do seu lugar natal para ir buscar um emprego fora ou uma chance fora, parecia muito normal. É até normal você buscar um ambiente de trabalho fora de onde nasceu. Mas nas condições que o Lula saiu, é muito ruim. Então aquela coisa do conceito nosso de nos acostumarmos com as coisas difíceis, poxa, é real, tem que ser. Mas a gente não pode aceitar. Tem que ter indignação. Indignação positiva, não é indignação ácida, ruim. Indignar-se para poder superar. Então, história de superação do Rui, que nasceu em um bairro, uma comunidade pobre, ele pobre, e chegou onde chegou graças ao apoio familiar, graças às oportunidades que teve, mas também ele buscou estudos. É o meu caso, Mário. Eu me superei pela família que eu tive, pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai era vaqueiro, minha mãe costureira. Eu nem nasci na cidade de Aiquara, foi na zona rural de Aiquara, na roça, um povoado, que não era povoado. E tive que atravessar o Rio de Contas para vir cedo, porque não tinha escola na comunidade. E quando eu saí, Mário, a gente não tinha uma casa em Jequié, onde eu vivi minha adolescência, minha juventude. Eu não tinha uma casa. A primeira irmã veio morar em Jequié com parentes, tios,
e começou a trabalhar e alugou um quartinho no fundo da casa de pessoas conhecidas. Depois trouxe a segunda irmã. Então, Tereza veio, dar nomes é importante. Depois veio Lúcia. Depois veio Martinha, que é vereadora hoje em Salvador. Depois veio Rita e depois eu vim. Eu posso dizer que eu já vim em uma condição diferente. Já tinham preparado o ninho para mim chegar. São quantos irmãos? São, no total, de 10 irmãos, mais vivos, 5. Mas olhe bem, Mário, quando eu falo que já tinha um ambiente preparado, era um ambiente de segurança, de família, de aproximação, de acolhida. Mas as condições de moradia eram no fundo da casa das pessoas ainda. Então a gente não tinha um banheiro. Tinha que usar o banheiro da casa quando as pessoas acabavam. Entrava pelo beco. Então essa situação, digamos assim, pessoal, é importante as pessoas saberem porque marca a vida da gente. A gente não pode trair isso que a gente carrega desde pequeno, desde novo. E isso não quer dizer que a gente só conheça esse lado do sofrimento. É importante dizer, eu sei que você conhece bem, onde eu nasci, na Palmeirinha, que minha raiz está lá ainda, minha casa onde eu nasci está lá ainda, do jeito que eu nasci está lá a casa. A gente só fez dar uma arrumada nela, mas os parentes, os amigos de infância ficaram para trás, Mário. Os meus amigos de infância não seguiram essa rota. Estão lá trabalhando, mas estão trabalhando em um mundo muito duro. E eu digo isso para dizer que a gente não pode trair essa história da gente. Então as pessoas que passaram ou que passam por isso, que são milhões de pessoas, compreenderão do que eu estou dizendo. Da gente priorizar as pessoas com estudo. Eu vim para Jequié estudar, porque onde eu morava não tinha o ginásio na época, o Fundamental 2. E a superação foi grande, Mário. Depois eu tive novamente que sair de Jequié, porque Jequié não tinha ainda oportunidade de oferta de universidade de educação superior. E eu queria ser engenheiro agrônomo. Eu sou formado em sou engenheiro agrônomo. Você estudou em que Em Cruz das Almas. Eu vim para Salvador. Lá, pois é. Era da UFBA, hoje é da UFRB, da Federal. E eu vim morar aqui novamente com a minha irmã, em Salvador, com Martinha. E passei, fui fazer Cruz das Almas, fiz 5. Eu tenho uma relação muito boa, Mário, com Cruz das Almas. Me acolheu bastante no movimento estudantil, no movimento popular. Foi ali que eu aprendi, me formei, fiz mestrado lá. E depois passei um concurso em Feira de Santana, que é, na verdade, uma terceira terra que me acolheu. Posso botar quarta. Salvador me acolheu por pouco tempo. Mas hoje, meu endereço de residência é de Feira de Santana. Eu ainda tenho casa lá. Eu sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. É lá que eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar na Universidade Federal Estadual de Feira de Santana e em uma organização comunitária, uma organização dos movimentos sociais, que chama MOC, que é que me deu muita ferramenta para a gente poder trabalhar com o combate ao trabalho infantil, as crianças da roça que trabalham ainda desde cedo. Foi lá que eu aprendi a lidar com o semiárido, com cooperativas, com associações, com o movimento sindical. E depois o Wagner me chamou em 2007 para acompanhar o professor Ildes Ferreira, que foi secretário da Ciência e Tecnologia no primeiro governo, no primeiro Wagner do PMDB. Eu vim para o gabinete do secretário, fiquei um bom tempo depois com o Eduardo Ramos, fui para Pinheiro, para a CEPLAN, também novamente, sua casa. A CEPLAN ali eu trabalhei como assessor especial do gabinete, trabalhando nos territórios de identidade. E na sequência eu fui chamado para Brasília. Aí eu tive uma experiência muito, muito rica. Eu fui ser secretário nacional do desenvolvimento territorial. Então eu tive a oportunidade de conhecer, Mário, o Brasil. Que ministério era? Era MDA, Desenvolvimento Agrário. Era o equivalente a SDR aqui. Sim. Lá nós temos o MAPA, que é o da agricultura, do agronegócio. E o Fernando Henrique criou o desenvolvimento agrário. O Lula turbinou ele com o orçamento. Eu fui assumir o trabalho de ser secretário nacional do desenvolvimento territorial. Então, a política dos territórios no Brasil inteiro. Corri o Brasil inteiro. Eu tive experiências riquíssimas, do Amazonas ao norte de Minas, ao sertão. E em 2014, o governador Rui Costa me convidou para coordenar o programa de governo, primeiro programa de governo dele. E o Rui, quem conhece o Rui mais de perto, sabe o quanto ele é exigente. Ele olha detalhes, ele olha a vírgula, ele olha o conteúdo. Mas foi uma experiência, sabe assim, muito firme, Mário. Rodamos a Bahia inteira, então eu posso até entender que eu tenho um desconhecimento, mas eu conheço a Bahia, diferente de outro, tá? Eu conheço a Bahia. E corri a Bahia inteira com Otto, com Ângelo Coronel,
com Pinheiro também acompanhando, com Wagner. Fizemos o primeiro programa de governo. E na sequência, como você diz aí, o Rui disse, olha, acabaram o governo federal, depois que a Dilma saiu, acabou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não existe mais, onde eu trabalhei, não existe, eles destruíram, acabaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então nós vamos ter que fazer um equivalente aqui na Bahia. A Bahia vai cuidar desse povo, dos sem terra, dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, das mulheres rurais, da juventude rural. E me deu a pasta. E você estava relatando há pouco aí, nós chegamos a investir 2 bilhões no primeiro ano de governo. Então, aí novamente, Mário, eu posso dizer que eu tenho ação em toda a Bahia, porque todo canto da Bahia tem lá uma agroindústria, tem lá uma cooperativa que a gente fomentou, assistência técnica. Feito isso, em 2019, 18, eu me afastei para poder assumir novamente, não só a coordenação do programa de governo, mas para assumir a coordenação da campanha ao lado dele. A do segundo eu coordenei as duas, a de 2014 e a de 2018. E aí, de novo, você... Corremos de novo a Bahia. Só que ele já com a vantagem de já estar conhecido, já está com uma boa liderança no Estado. É porque eu me lembro... Deixa eu interromper aqui, Geraldo. Pois não, Mário. Quando Wagner escolheu o Rui, aliás, eu vou repetir, já falei isso várias vezes, contra a vontade de Lula. Verdade. Que Lula queria José Sérgio Gabrielli. Exatamente. Lula chegou a mostrar o desagrado a Wagner, que é grande amigo dele, chama de Galego. Galego. O Galego diz, não vai. E eu brincava muito com o Wagner, e brinca até hoje, eu digo, rapaz, você tirou o Rui do bolso do colete. E eu tenho vários amigos, inclusive ex-governadores, que almoçam antes da pandemia comigo aqui com frequência, e alguns deles chegavam e diziam assim, quem é Rui, rapaz? Quem é Rui? Nunca ouvi falar dele, quem é Rui? Será que vai? Será que presta? E as pesquisas iniciais, inclusive, rapaz, botavam Paulo Souto lá em cima, não é? Chegou a bater quase 70%, Paulo Souto. Pois é, rapaz. Rui abaixo de 10%. Ganha no primeiro turno, como Wagner ganhou de Paulo Souto no primeiro turno, no dia da eleição. Pela eleição de Wagner, todo ano de eleição, dia da eleição, eu estou aqui no microfone. Eu sei disso, a gente acompanha. Aí chega uma pesquisa do Ibope. Paulo Souto vai ganhar no primeiro turno com 10% de diferença. A cara da boca de urna, né? Não foi da boca de urna, foi antes, porque estava começando a eleição. Foi 10 horas da manhã, mais ou menos, 11 horas da manhã. 7 da noite, Wagner dá a cambalhota e ganha no primeiro turno. Então, esse negócio de eleição, rapaz, o pessoal pensa uma coisa, outra vai por aqui, vai por ali. E Rui, que não era conhecido, hoje eu conheço muita gente, engraçado, que não gosta do PT. Você sabe que existe. Sei sim, não é? sei sim. Tem gente assim, eu tenho horror ao PT, eu detesto o Lula, eu quero que Lula morra. Mas eu voto em Rui. Engraçado isso, né? Por quê? Porque sentiu nele, rapaz, né, a competência, o trabalho, não é aquela coisa de ficar politicamente com ideologia daqui e dali, marginalizando um e outro. E agora acontece isso, você ainda não é conhecido da grande maioria da população, mas vai ter tempo para isso. Então, Mário, eu coordenei as duas campanhas de Rui, os 2 programas de governo. E o bom é que ele no momento que nós construíamos o programa de governo, ele dizia, eu não quero botar, do jeito dele, eu não quero botar nada de proposta para fazer um enfeite eleitoral. Eu quero botar aquilo que eu poderia realizar. E quem acompanhou e quem monitora a execução do programa de governo não é um da gente, é a imprensa, inclusive a imprensa que bate na gente e reconhece que Rui foi o governador, durante quase todas as vezes que se pesquisou, o que mais executou os compromissos de campanha. Ele bate sempre isso. Com a pandemia, o trabalho da imprensa suspendeu. Mas então, Mário, é importante a gente dizer o seguinte, que a gente tem uma outra situação que eu quero me apresentar, dizendo toda essa minha trajetória em curto tempo, da capacidade, da origem familiar, da origem social,
mas do meu aprendizado com esse momento de gestão no governo federal, eu fui secretário municipal no município que eu nasci, em Iquara, com o prefeito Moacir Viana Júnior. Eu já, ainda estudante do mestrado, ele me convidou. Eu era professor na cidade onde eu nasci, já na cidade. Eu dava aula durante a noite e de dia era secretário municipal. Eu tive que, em Cruz das Almas, ensinar em cursinho pré-vestibular para pagar meus estudos, embora minhas irmãs me ajudassem a financiar. Então, é uma trajetória que muito se assemelha com a de Lula, com a de Rui. E quero ainda dizer que tem um outro elemento que eu quero me apresentar como sendo eu sou do time de Rui, eu sou do time de Wagner, eu sou do time de Lula. A gente não vai negar isso de forma em hipótese alguma, pelo contrário, eu quero reafirmar porque, Mário, é uma forma de me apresentar. Por exemplo, muita gente que trabalha aqui, chega a um lugar que não conhece, eu trabalho na metrópole, eu trabalho com o Mário. Isso é uma forma agradável de dizer. É uma referência que nós temos que fazer. Da mesma forma, eu digo, eu tenho um lado. Alguns candidatos não querem botar essa roupa, não querem vestir essa pelagem de outro lado, mas o Lula tem time aqui, o Lula tem família aqui, é o time, é o grupo, coordenado por Rui, por Wagner, agora com Geraldinho, com Otto, com Ângelo Coronel. Então é esse grupo que nos identificamos e é com esse que a gente vai percorrer a Bahia, reafirmar esse projeto. A Bahia precisa, o Brasil precisa entrar nos trilhos, como o Rui falou aqui anteriormente, da esperança, da aprendizagem. Olha, Mário, ontem o presidente, o pessoal me perguntando, o presidente falou de você ontem. Ele falou, então já estou conhecido? O presidente já me conhece? E felizmente, ele não teceu elogios a mim, porque quando ele tece elogios a mim, pode ficar parecendo que a gente se confunde com as pessoas. Agora eu posso reafirmar, mandar uma mensagem para a Bahia que nós ficamos 3 anos, eu fiquei 3 anos na educação. Tá? Uma pasta importantíssima. E nós sabemos que muda a vida de todo mundo. Quem passa pela educação tem a chance de transformá-la. E nós não tivemos um centavo a mais do governo federal. Não teve um programa novo no governo federal de educação. Não teve pelo contrário. Foi desmonte. Nós sofremos muito. Tudo que nós estamos fazendo na educação. Os 3,5 bilhões em infraestrutura. Os 4 bilhões em pagamento de salário, em custeio, em laboratórios, em formação de professor é do recurso do governo do Estado. Nós nem usamos ainda os precatórios, que teve um golpe contra o precatório, todo mundo sabe. Nós não recebemos, podia ter feito mais. Portanto, a educação, Mário. E outra coisa, esse grupo, esse time nosso, esse time do Lula na Bahia, o time do Rui, do Wagner, do Otto, do Geraldo, nós podemos afirmar que nós estamos tendo a coragem de colocar um professor para ser governador. E ninguém vai duvidar que um professor vá trair a educação. Não posso e não farei isso. E nós queremos sim demonstrar o quanto a educação é importante. Quanto a educação é importante. Então, nós fizemos muito. É claro, muitos acertos. Tem vacilos? Temos. Nós estamos na gestão. Mas nós vamos, no 5º mandato desse grupo na Bahia, nós vamos fortalecer ainda mais a educação baiana. Aqui conversando com Jerônimo Rodrigues, pré-candidato do PT ao governo da Bahia. Jerônimo, mas a oposição ao seu grupo diz exatamente que os índices, eles trabalham muito isso, eu queria ouvir sua opinião, que os índices de desenvolvimento são baixíssimos e que a educação na Bahia é muito fraca. O que é que você acha disso? Mário, o presidente esqueceu de olhar os indicadores que o INEP. O INEP é um órgão do MEC, é esse que está agora envolvido, infelizmente, com as barras de ouro. O INEP é um instituto que trabalha um conjunto de ações. Dentre esse conjunto tem a avaliação da educação brasileira. O presidente esqueceu de ler e de olhar o relatório do INEP, que lá diz que em 2019, que foi a última avaliação, uma avaliação é feita de 2 em 2 anos, sobre os indicadores do Brasil. A Bahia, no resultado de 2019, que a gente vai ter agora em 2021, vai ter outra avaliação. Já teve, vai ser o resultado. Foi o Estado que cresceu 25% nos indicadores. Ele esqueceu de olhar isso.
E foi o estado que mais cresceu nos indicadores. Alguns deputados precisam receber esse relatório. Eu vou até enviar para a Assembleia para que os deputados estaduais leiam isso. E depois era importante, quando um deputado da oposição bater nesse tema, eu tô querendo debater isso com eles. Eu estou querendo que tragam para a gente poder discutir a educação na Bahia, o quanto nós evoluímos. E se não quiser debater comigo, chama os professores da rede, chama os diretores da rede. Para não dizer que eu estou forjando conversa. Chame um diretor da rede, um professor da rede, que saberá dizer melhor do que eu, porque está na ponta. O quanto nós investimos, já não vou nem falar mais de obras, porque são mais de 100 escolas novas sendo construídas no Brasil, com esse padrão, que nós vamos mudar essa pecha, Maria, de ficar comparando a gente com escolas particulares. A escola particular tem que ser conduzida bem mesmo, assim como a municipal. Mas nós teremos um padrão de escolas na Bahia para dizer assim agora, eu quero comparar com as escolas do padrão Bahia, com laboratórios, com salas largas, com ar-condicionado, com refeitório, com teatro. Então isso é um padrão que a gente tem que ter em todo o Brasil. Agora, eu estou dizendo que era importante chamar os professores de plantão, porque nós precisamos fazer um debate, inclusive, quando for bater nesses indicadores, e respeitar os professores desse estado, da rede estadual, que fazem um esforço muito grande. O Estado está fazendo o seu papel enquanto governo, com orçamento, com contratação, com concurso. Tem um concurso público aberto para professor, para coordenação pedagógica. Então, fizemos concurso. Nós pagamos o piso garantido pelo Brasil inteiro. Mas é importante a gente dizer, Mário, que tem um fator que nós precisamos fazer um outro tipo de debate com a oposição. Olha, quando o estudante chega num segundo grau, como nós assim chamávamos antigamente, no nível médio, ele tem 3 anos, Mário. 3 anos, se ele não vier com uma boa base de educação, o nível médio não resolve o problema. A situação da educação está lá embaixo. Cadê as creches de Salvador? Cadê as creches? Felizmente, nós temos as associações comunitárias que fazem as creches comunitárias. Nós temos que fortalecer a parceria, temos que fortalecer. Mas o município tem que fazer creche, tem que fazer concurso. Então, é muito fácil. Quando você fala assim, o analfabetismo, qual é a idade de alfabetizar? É no nível médio? Não, é o estudante com 18? É lá. Então, a gente não pode, Mário, botar a culpa na mesa do prefeito, dos prefeitos. Eu não estou fazendo isso aqui, pelo contrário. Eu estou chamando para fortalecer o que eu fiz na Secretaria de Educação e farei como governador desse estado. Quer fazer uma grande agenda com os municípios, com o Unicef, com o Unesco, seja com as entidades que trabalham isso, com os meios de comunicação, para a gente não deixar o estudante, o menino, a criança, fora da escola, lá nos seus 2, 3, 4 anos. A creche tem um papel social muito grande para as mães e os pais que trabalham. Mas, para além disso, mesmo se o pai ou a mãe não trabalhassem, a criança deveria estar na escola para criar o relacionamento social, para aprender os primeiros rabiscos, os garatujos. É lá que nós temos que cuidar da base da educação. Como é que nós, no nível médio, vamos oferecer um estudante bom para a universidade se ele não tem base, lá na 7ª série, no 8º ano, no 9º ano? Então, nós temos que parar com esse debate demagogo, enfrentar o tema como ele precisa ser feito. É compartilhar, a gente chama Mário, na educação de regime de colaboração. É a união do município com o Estado e o governo federal e a sociedade. Eu nunca sentei naquela cadeira de secretário e disse que eu era o secretário da rede estadual. Não. Eu era mais do que isso. Eu fui e me esforcei para ser um secretário da educação do Estado da Bahia. Eu tenho preocupação com a rede particular. É uma preocupação que tem que caber ao secretário de Estado. Não é falar ou fazer pela educação privada, mas é compartilhar preocupações. Com a rede municipal, da mesma forma. Olha, os municípios não têm condições de fazerem capacitação, a gente chama de formação continuada. O professor se forma e depois tem que ter permanentemente uma formação para que ele possa se adequar à nova tecnologia, às novas pedagogias. E a gente tem que fazer isso, formar professores da rede municipal, da rede estadual. Então, Mário, esse é um debate que eu estou querendo fazer nessas eleições, para a gente poder amplificar a ação nossa na educação baiana. Jerônimo, me diga uma coisa. Quando você saiu de Aiquara para estudar em Jequié, e ao longo desse percurso, você em algum momento
se viu sentado na cadeira de governador da Bahia? Não, Mário. Não, e eu me lembro muito bem de você na política. Posso pegar outros, mas quero pegar você. Era um distanciamento, Mário, de deputados. Olha, eu me vejo na roça, lá em Palmeirinha. Quando chegava um deputado, a gente não encostava. Primeiro que a gente não encostava. E chegavam alguns que tinha mais segurança do que gente. Um governador não passava perto de nós. Eu sou da terra de Ilomanto. Ilomanto era só a gente saber de fama ou do rádio. Nem meus pais encostavam, não sabiam. Então era um distanciamento da política muito grande. Muito grande. Os políticos tinham uma áurea que era mais difícil do que sentar perto de um bispo. Era igual na igreja, quem sabe como é que sentava. Quem encostou perto de um pastor, de um bispo no passado, não. Hoje se aproxima. Então, Mário, não tinha como criar uma expectativa de menino da roça. Depois veio na condição. Eu gostava, talvez meu sonho. E às vezes, Mário, o sonho era da sobrevivência. Depois eu comecei a estudar e disse, eu tenho um sonho de ser um engenheiro, porque eu achava que aquela minha origem da roça, eu podia ajudar os meus pares, para poder cultivar o cacau. Eu sou da região do cacau, a Mata Atlântica. Então, e depois, o que é que me levou a isso, Mário? Me levou a chegar a esse lugar pela indignação. Eu fui militando, eu entrei no PT, depois eu fui aprendendo e conhecendo as pessoas, o Lula, o Zezé, o Ribeiro, referências nossas da política, né? E outra coisa, era um apadrinhamento nos municípios pequenos, que o prefeito, ele era o grande padrinho, porque ele batizava, as pessoas queriam que o prefeito fosse o padrinho de todo mundo. Então elas são muito subservientes. Elas são de, e usavam o compadrio para ter mais medo, para ter mais receios. Então a gente, quando encosta em algumas pessoas de referência, a gente fica assim, poxa, somos iguais. A gente começa a aprender isso, somos iguais, né? É a gente que vota nessas pessoas. Por que são tão distantes de nós? Por que não olham pra gente? Aí essa indignação, que eu lhe digo normalmente, não é ácida, não é ruim, eu quero dizer indignação como forma de assim, eu quero me projetar. Então o movimento estudantil me ajudou muito nisso. O trabalho de comunidade de base com associações me ajudou muito nisso. Depois da minha formação de professor. Mas olha para você ver, quando a gente não tem ambição. Então, se eu não tinha ambição de ser governador para mim. Ontem eu até falei de noite no Sindai, num evento que tivemos lá, um repórter me disse, e como é que tá? Tá pronto para morar no Palácio de Ondina? Aí eu tive que dar um recado. Olha, eu não estou concorrendo ao Palácio de Ondina. Esse é um conceito ultrapassado. Wagner não concorreu para Ondina. Rui não concorreu para Ondina. A nossa concorrência é uma concorrência para um outro projeto. Ondina é consequência. Morar em Ondina... Eu lembro que Rui, inclusive, no começo de 2014, achava que não queria morar em Ondina. Foi um escarcéu, chamaram, acalmaram. Para mim não tem problema morar em Ondina, mas minha intenção não é essa, Mário. Minha intenção é de um projeto que começamos em 2007 na Bahia. Podemos até dizer, tivemos uma atuação forte no governo Valdir Pires, tivemos uma atuação forte no governo Roberto Santos, identidade de políticas boas, mas eu tenho certeza que o nosso projeto, o projeto é mais embaixo do que Ondina. É o projeto de inclusão, projeto de cuidar das pessoas. Eu quero muito ajudar a continuar essa geração de trabalho, de emprego, de renda, cuidar do povo que está descriminalizado. Eu tenho Mário, muita vontade, estou com muita vontade e compartilho isso com o meu companheiro Geraldo. Já estou chamando de companheiro já, tá vendo? Você vê, Mário? O Otto Alencar. Nós temos um projeto que é reacender a esperança no Brasil com a volta do presidente Lula. E reanimar. Porque assim, você veja o desafio que é, Mário. O desafio que me alimenta, sabe, essa energia. Sabe o que é substituir Jacques Wagner e substituir Rui nessa animação que ele está pela política baiana? Olha, quando o Rui recebeu a faixa, né? Podemos falar assim, a faixa do Wagner, no discurso, eu lembro muito bem, Wagner disse, você tem que ser melhor do que eu. E ele disse assim, não tem um problema nenhum de você ser melhor do que eu, porque eu vou me surpreender de uma forma positiva. Eu sei que o Rui vai dizer isso, eu sei. E olha que missão, tá? Nós estamos em uma quadra, a gente estava anteontem, no salão de atos da governadoria, e Rui assinou 8 propostas de investimento no setor produtivo baiano.
Estava com a FIEB, com todos lá, setor produtivo, energia limpa. Então, Mário, imagina o que é isso. Olha, as escolas nossas, as nossas escolas, as 100 escolas novas, tem licitação, Mário, que dá deserta. Por que está acontecendo isso? Por quê? Porque a sensação e a explicação do setor técnico é que não tem mais empresa para poder concorrer. Nós estamos fazendo, Mário, hospitais, policlínicas, delegacias, companhias de polícia, escolas, estradas. A sensação é que as empresas sufocaram. E o que é que nós fizemos, e o Rui está pedindo agora, para as empresas das escolas apertarem o pé para entregar a obra que nós queremos pagar? Você imagina, ele vai me entregar ao governo do estado, estou afirmando isso, com as contas sanadas, com dinheiro em caixa. E a gente querendo pagar as empresas. Ele pediu ao presidente da FIEB, você nos ajude para que as empresas daqui da Bahia e de outros estados venham para a concorrência nossa. Ainda tem mais um acumulado de licitações que estarão saindo e mais. Anteontem, Geraldinho estava lá, nós assinamos, o estado da Bahia assinou com os prefeitos, mais de 160 prefeituras assinaram convênio de recursos para construir escolas, creches, hospitais, mercado. Você imagina esse movimento de estado e de prefeitura fazendo licitação, Mário? Vai ser grande. Agora, Jerônimo, fale um pouquinho sobre a entrada do MDB na sua coligação e a chegada do presidente da Câmara Municipal, até então muito ligado ao prefeito, ex-prefeito Assemineto e a Bruno Reis. Como é que é esse negócio? Como é que bateu em vocês? Como é que está sendo o papel dele? Você acha que ele vai poder lhe ajudar ou vai lhe atrapalhar? Mário, foi uma construção. A vinda do PMDB e de Geraldo foi uma construção muito positiva. Foram muitos diálogos. Não foi uma coisa assim, bota qualquer um. Tá? E a chegada do PMDB, primeiramente, é a chegada de um partido que eu posso dizer com tranquilidade, está na história do Brasil, a redemocratização brasileira. O PMDB está lá. Não é? Concordo. Na Bahia, em 2006, nós ganhamos a primeira eleição numa coligação com o PMDB. E o primeiro vice-governador nosso foi Edmundo, do PMDB. Novamente, nós temos o vice-governador agora do PMDB. É claro, na política tem isso. Nós estamos com o PP na construção de 10, 12, 13, 14 anos e agora o PP fez uma opção. Na política tem isso. Nós desquitamos um período com o PMDB na Bahia. Agora, a volta do PMDB da gente, digamos assim, um aliado de construção dentro de um programa de governo. No dia que a gente foi acolher lá no PMDB, eu, Otto, Wagner, fomos acolher e anunciar a vinda de Geraldo, eu recebi, antes de receber a mão de Geraldo, eu recebi um documento da presidência do PMDB, o Futuca, me entregou uma carta de princípios de programa de governo. É ali que está lastreado a nossa relação. O que vier por fora disso são outras questões, mas o que está lastreando o nosso diálogo é um perfil de programa de governo. Ali tem proposta de educação, de saúde, de lazer, de segurança pública, as críticas que o PMDB está fazendo para a gente poder incorporar. É isso que lastreia a nossa relação, não tem outra. Tá? E é claro, a vinda de Geraldo deu um gás positivo. Eu tenho uma entrada muito forte no interior do estado, muito forte. Tá? Eu tenho relação e tenho ação na condição minha de secretários em 2 momentos, no rural e na educação. A educação é a única secretaria do estado que tem a perna em cada município. Tem uma escola, todos os municípios têm. Tem escola que tem 2, 3, 4, 5, 11, 20, 30 escolas. Mas nenhum órgão do governo tem uma perna dentro. Às vezes é regional, às vezes a polícia acompanha regional, às vezes o hospital atende regional, mas a educação não. Todos os 407 municípios têm uma escola. Tá? Então, eu tenho ação na Bahia inteira, bem no interior. Na capital, a minha intervenção por conta da educação chegou muito bem. Mas eu não tenho a entrada que Geraldo tem. Geraldo, então, é o casamento entre a capital e o interior. A Geraldo vai fazer muito pelo interior, não tenho dúvida, mas nós vamos ter que, dada o conhecimento dele, a presença dele, Geraldo tem relação com o setor produtivo. Ele acabou de dizer aí, o setor de turismo, o setor de diversão, de serviços. E Geraldo, Mário, traz consigo a experiência do legislativo.
vamos precisar muito dessa relação com a Assembleia, com o Congresso Federal, com as câmaras de vereadores. Geraldo todo mundo conhece. Alguém pode até dizer, eu não gosto de Geraldo. Tá? Mas ele tem que reconhecer, como você viu aí alguém dizer de Rui, não vou aqui, mas Geraldo inovou na Câmara de Vereadores. A primeira Câmara de Vereadores que nós temos na história, nós temos uma Câmara que é autônoma. Por mais que ele tem essa relação com o prefeito, mas criou uma relação de autonomia. E ele criou também, Mário, uma relação de diálogo com a comunidade de Salvador. A Câmara dialoga com o segmento, com associações. A gente quer aproveitar essa jovialidade dele, essa capacidade de diálogo. Ele é tão mais jovem que você, assim? Não? Ele não é tão, não. Você tem cabelo branco, mas você sabe que tem gente que tem cabelo branco. Desde cedo. Você é jovem. Desde cedo. Que idade você tem? Eu tenho 57. Ah, você é menino, rapaz. Você é menino. Pra mim, você é menino, rapaz. Ah, com toda a energia, com 57 anos eu faço. Tá na idade, né? Ah, rapaz, até demais, viu? Ô Mário, deixa eu lhe falar mais uma coisa. Eu essa semana já tive uma conversa com o Geraldo, a gente faz isso nos eventos, mas ele tá muito corrido ainda, que ele tá numa transição ainda, resolvendo essas questões de Câmara de Vereadores que, quer queira, quer não, peca um, que lá requer essa construção. Mas eu já tive uma conversa com ele que nós temos que ter uma unidade naquilo que a gente faz. Nós temos que, um governador e um vice-governador tem que ter um diálogo de honestidade, de clareza, dos papéis. É feito um relacionamento de casal, é feito um relacionamento de amigos, tá? Porque a gente precisa estabelecer quais são os parâmetros que a gente quer se regularizar, tá? Eu sou daqueles, Mário, diferentemente de... Olha o Bocão ali, tá dando um sinal ali. Deve ser coisa boa, mas dá alguma coisa boa dele ali. Ele fica ali assombrando ele tá dizendo que ali, eu não vi, tô aqui empolgado com você. Porque o programa dele daqui a pouco, ele fica aí assombrando pra poder... deve ser isso. Cortou o cabelo. E Eduardo? Fez um pouco mais de implante. Candidatíssimo. Rapaz, eu fico impressionado, Geraldinho, com um homem de 89 anos. 89 é sua avó, rapaz. Perdão. Você se veste bem, você tem uma elegância diferente. Ele tá mais bonito ultimamente mesmo. Você tem um charme. Desculpa interromper a entrevista do candidatíssimo. Você tá afim de... Passou dos 50, a gente deflora. Porra, aí agora me botou no grupo, viu, Mário? Eu tô acima dos 50. É demais, né, rapaz? Mas essa dupla aqui eu tenho visto aí no interior. Vocês já tocaram no assunto de pesquisa, que eu já vi em vários grupos aqui. Já tocaram, né, assunto de pesquisa? Ainda não. Ainda não. Mas eu posso tocar nesse assunto rapidinho? Você toca no que você quiser. Você tá feliz com o que vocês estão vendo por aí de pesquisa interna? Porque lá diz que... Lá onde? Na oposição, né? Lá. Neto fala que não é justo, que não concebe, que Mas não pode colocar... Direito, ele tá posicionando. Que não pode colocar seu nome com o de Lula. Que isso não cabe, que pesquisa nenhuma, que ele nunca viu isso na vida, colocar A com Lula. Porque a pesquisa, ela é solo. Tanto que ele não tem nacional com ele. Mas quando coloca seu nome com Lula, você cresce. Eu queria que você falasse sobre isso. Eduardo, querido, bom dia, viu? Amigo, prazer em rever. Me atendeu tão bem numa situação que eu fico feliz. Não só por isso, mas na situação também. A gente faz isso com todo mundo que bate na porta, a gente corre atrás. Se puder, a gente resolve. Olha, Eduardo, a gente tá com essas pesquisas internas, algumas delas ainda não publicadas, mas a gente está com muito pé no chão. Muito pé no chão. Isso não vai nos colocar em uma condição de vaidade, de salto alto, porque eleição é eleição, tá? Nós estamos em um processo de correr a Bahia, de dialogar com os segmentos, de quebrar qualquer preconceito de algum grupo, por exemplo, de empresário que acha que a gente não vai dar continuidade. Pelo contrário, a gente quer reforçar isso. Então, as pesquisas acenam pra gente muito positivamente e animam a gente. A militância tá louca quando vê essas pesquisas. E sabe que é verdade. Você tem alguma na mão que você deu uma olhada aí? A última, nós já passamos aqui em Salvador. Nós já passamos no extremo sul. Região metropolitana. Teixeira de Freitas, metropolitana. Tem uns 2 cantinhos aí que a gente está precisando entrar mais forte. No oeste. No Baixo Sul. No oeste. Não temos ainda oeste.
Tá? O Oeste é a área de Bolsonaro, né? A influência é muito forte. Muito forte. Tá? Mas aí que tá. Você também já sabe que eu sei. Você fica botando na mesa, mas no extremo sul, por exemplo, o candidato do Bolsonaro, às vezes eu fico na dúvida quem é do Bolsonaro, mas o que está se colocando mais como bolsonarista está na frente do Neto. Neto lá no extremo sul. Já está em terceiro. Então, assim, a gente vai aos poucos construindo essa que não foi publicizada ainda, mas nós estamos preparando uma para a gente poder trabalhar. É para trabalhar internamente. Porque para publicar só depois de registrado no tribunal. Essa foi para consumo interno, só que chegou na imprensa, alguém soltou e a imprensa publicou. Agora, você falou, eu quero ver aqui um pouquinho. Eu quero também. E Boca, foi bom você entrar. Agora, para com essa mania de você chegar e ficar assombrando com essa Ele esperou ser convidado. fantasma. Amigo, eu aprendi na polícia. Tudo tem hierarquia. Cheguei a capitão da Polícia Militar. Foi? Foi. Quando eu fui fazer o concurso para patente maior, eu bati no carro do coronel. Eu tive que sair. Isso foi verdade. Na Pó dos Aflitos. Depois eu conto essa história. É mesmo, rapaz. Você tem a história. Não, eu fui desligado. Vem cá, e você tem muitas outras histórias suas. Tem umas histórias de... Não, mas tem histórias pessoais, sua vida pessoal, que eu quero saber, mas não é hoje, não. Geraldinho. Ele logo entrega o microfone. Geraldo, me fale aí como é a sua participação aí na campanha. Agora eu vou ter uma entrevista exclusiva com o senhor também. Eu tô guardando deixa disso, rapaz. Vambora. Essa pongada aqui, eu quero uma entrevista total. Rapaz, não dei pra nenhuma emissora ainda. Doutor Mário, o senhor sabe todas as vezes que eu tomei uma decisão na vida, eu sempre tomei uma decisão muito pautada no equilíbrio. As pessoas têm me perguntado, e você tá arrependido? Aí eu tenho dito, arrependido de quê? Aí as pessoas insistem na pergunta. Mas não bateu em você um arrependimento, não? Eu disse, um único arrependimento que eu tenho, eu tô falando aqui agora pra capital e pra Bahia, é de não ter vindo pra esse grupo político liderado pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo governador Rui Costa. Eu comecei a rodar na capital e no interior. E as pessoas me perguntaram, mas não tá cansado desse governo de 16 anos? Eu digo, cansado de quê? Transformação da vida das pessoas, de cuidar da vida das pessoas. Em cada canto do estado que eu vou, as pessoas dizem, como é que você pode estar cansado de um governo que leva mais de 10 milhões de água dentro da casa das pessoas? Mais de 15 mil quilômetros de estradas pavimentadas? O maior recurso de investimentos dentro desse processo na área de educação? E eu falei, Jerônimo, você tem que ter a coragem e a determinação de chamar esses opositores de plantão para um debate para falar sobre educação. Porque eu comecei a atender os professores, os educadores aí por toda a Bahia, nesse programa de PGP, o programa de governo participativo. Eu sempre falo que a arte de um político, de um ente público, de um gestor público, é a arte de ouvir as pessoas. E o programa de geral participativo, ele tem tido esse papel de cada região da cidade, de cada peculiaridade de cada região do estado. E esse tem sido o nosso papel de fortalecimento, Zé Eduardo. Eu que dei em primeira mão aqui, Zé, a doutor Mário Kertz, você que luta pelo entretenimento na nossa cidade, do nosso estado, na próxima semana você vai ser o interlocutor disso. Eu quero o seu apoio para que a gente possa reunir todos os empresários, pequenos, médios e grandes empresários do entretenimento, para que possa abrir esse elo com o governo do estado. O maior São João na história da Bahia, eu acho que vai ser esse ano aí, sob a condução do governador Rui Costa. Nós vamos fazer com que o setor produtivo tenha uma atenção especial nesse governo. E o nosso papel tem sido esse. Agora me diga uma coisa, mudando de pau pra cacete. A Câmara Municipal de Salvador, você antecipou a eleição, ganhou a eleição, 35 votos. 35 votos dos 39 presentes. Está sendo judicializada e pode ser derrubada se a justiça assim decidir. E aí? E aí fica a decisão do crivo da mais alta corte do país. Legitimada a decisão, referendada, ad referendo por todos os 35 vereadores. Todas as etapas regimentais foram cumpridas, obedecida às exigências da lei orgânica do município, tramitada ao contrário do que esses opositores de plantão que não têm a coragem de colocar a cara na tela, tramitada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Orçamento, levada em plenário. O plenário é soberano para isso, o senhor sabe disso.
com dispensa de interstícios, aprovação de todos os pares e mais. Entendíamos que poderia ser por aclamação mais uma vez, mas de uma forma bem democrática fizemos a votação para cada cargo, chamando cada um dos vereadores. Tanto é que eu, como presidente, recebi 35 votos. O meu primeiro vice-presidente teve 34 votos, teve uma traição. E eu vou dizer, breve, quem foi essa traição aqui no ar. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu confio no judiciário baiano, eu confio no Ministério Público da Bahia, mas, acima de tudo, eu confio na mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, que não irá brincar com a vida das pessoas. Nós estamos legitimados para estarmos na condição de, mais uma vez, eleito presidente. E quem sabe, e é isso que está incomodando. Porque eu vou ser vice-governador do estado da Bahia. O senhor sabe que eu não entro em nada para perder. E nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. E o governo do PT vai ter a maior votação de todos os tempos na história de Salvador. Você está sendo chamado de Judas. Eu vi hoje um boneco com Judas que você vai ser queimado em praça pública. Mas esses são essas forças ocultas que aí estão. Eu estou num projeto político. Eu não construo novos amigos esquecendo dos velhos amigos, Eduardo. Eu estou num projeto político porque eu acredito, não deitaria minha cabeça no travesseiro tranquilo se eu estaria num projeto político como esse. E Bruno Reis, o prefeito, ele precisa da Câmara para aprovar projetos importantes para a administração. O fato de vocês estarem em lados opostos será um prejuízo para a administração? Não vai mudar absolutamente nada. Eu tenho uma admiração, apreço, amizade a Bruno Reis, mas graças a Deus ele não confunde o espectro político. Ele não traz a vida pessoal para o mundo político. Nós sabemos que nesta eleição, para um projeto político, eu acredito num projeto político vitorioso. E com a ACM Neto, como está a sua relação? Eu não tenho falado com o ex-prefeito ACM Neto. Eu prefiro, acerca disso, nem tecer comentários. Agora nós sabemos... Bruno tá lá e lô, Geraldinho? Hein? Bruno tá lá e lô, né? Não, Bruno é um cara que tem uma visão... Ele tem uma visão futurista. Ele sabe que eu vou ser o vice-governador do estado da Bahia. Eu posso ajudar muito a capital. Eu como vice-governador. Porque a educação, a segurança pública está acima de todos nós. O projeto político para a Bahia é muito maior do que eu, do que Bruno Reis ou do ex-prefeito da cidade. A gente... Só para... O senador Jacques Wagner me ensinou uma coisa. Mas não foi de agora, não. Porque pode dizer, ele está falando agora porque ele está no grupo político. É os oportunistas, eu vou começar a dizer isso. O senador Jacques Wagner me disse assim, olhe para o retrovisor da história daquilo que é positivo. E eu só vou trazer o positivo para essa questão. Quero deixar um recado para a capital e para a Bahia. E eu ainda quero uma entrevista com o doutor Mário, que eu preciso jogar isso para fora. Você falou do vice-presidente. Eu não fui nem emissora, mas deixa eu terminar isso que é importante. Seu vice-presidente que ele traiu, deu nome. Deu nome, tá aqui, deu nome que eu tô procurando, não tô achando. O quê? O vice-presidente que lhe traiu, que teve 34 votos? Não foi o vice-presidente que me traiu. Da Câmara? Traíram o vice-presidente. Ah, foi? Tem um voto contrário. Se eu tive 35, ele teve 34. Teve um que não votou em Carlos Muniz. Em Carlos Muniz. É isso que ele tá falando. Mas agora vamos aqui, que o tempo tá acabando. Não, pode invadir. O programa hoje é cedo. Não vai invadir, não. Falei com o diretor da rádio. Não tem invasão. Aqui não tem invasão. Não tem invasão. Jerônimo, me diga o seguinte, você se sente totalmente preparado, com vontade, com desejo de ser o governador de todos os baianos? Mário, se tivesse algum medidor de vontade, com certeza ele explodiria. Tivesse alguma coisa equivalente a um termômetro. Vontade, como você falou, no momento que surge meu nome, e foi com tranquilidade, Mário, porque nós todos já estamos envolvidos com a campanha de Wagner. Você sabe disso. Já estava de novo preparado para correr a Bahia com Wagner. Com a mudança da estratégia, aparece o nome de Otto. Até para dizer que o PT não quer ficar governando o tempo todo. Nós construímos. Ele já tinha virado o ponteiro, é Otto. Quando, na medida da situação, também volta a estratégia de Otto se manter no Senado, e parte agora para o PT decidir 3 nomes, tinha o meu, de Moema, e o de Caetano, muita tranquilidade sobre isso. 3 bons nomes. O de Caetano, experimentado na prefeitura de Camaçari, deputada federal, estadual, secretário de Estado, e assim como Moema, prefeita de um município importante da região metropolitana, deputada federal, deputada estadual, foi secretária de Estado no governo da Justiça e Direitos Humanos. Eu fiquei muito tranquilo. Então, quando aparece o meu nome, aí assim, agora eu tenho que virar a chave para poder assim, olha, agora sou eu o nome. Então, nesse momento, a vontade se estabeleceu com a firmeza. Sobre a
capacidade de gestão, o Rui acabou de dizer aqui. Tá? Tem muitas coisas que a gente vai precisar debruçar nesse período para estudar, para entender. Quem é professor sabe que a gente aprende e estuda diariamente para uma aula. Você já sabe a aula ali de cor e decorada, mas tem sempre um fato novo, um elemento. Isso eu sei com muita humildade. Nós vamos ter um vice, 3 senadores, nós vamos ter deputados. É importantíssimo, Mário, para a gente fazer uma campanha casadinha com Lula e casadinha com a bancada de federal e estadual. Nós já passamos por uma experiência muito ruim. No primeiro governo Lula, que rolou aquela conversa do mensalão, o Congresso foi muito taxativo e não deu apoio suficiente a Lula. Depois, com a cassação da presidenta Dilma, a gente viu o quanto é importante ter um Congresso e uma Assembleia alinhada. Não quer dizer que é subalterna, aliada. E nós queremos eleger uma quantidade grande de deputados federais e estaduais, reeleger o mandato do senador Otto Alencar, que tem uma palavra, é seu amigo particular. Isso. Você conhece muito bem a palavra de Otto, a forma de Otto. Otto, quando alguém liga para ele para dizer, doutor, como é que está aqui o osso tal, ele é capaz de resolver, ajudar a resolver, ainda fica ligando para saber como é que está. Então ele trata de forma personalizada. Então, Mário, tô pronto. Essa viagem que eu fiz aqui com você, desde a minha adolescência, infância, até os dias atuais, essas experiências que eu tive, olhe, ser secretário do Correria não é brincadeira, viu, irmão? A gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Isso me ajudou bastante e a ser minucioso. O Rui refaz um projeto 3, 4 vezes. Às vezes a gente vai lá visitar a obra, da ordem de serviço, ele muda coisa, sabe? Sempre prevendo o bom uso dos recursos públicos e, naturalmente, a qualidade da obra. Isso é importante demais. Não é que ele economize para isso, mas ele... Quem nasceu de uma origem muito pobre, Mário, economiza ao máximo, usa bem as... Olha, posso dizer que a gente, às vezes é amor a um tênis, às vezes é amor a uma roupa, mas às vezes é o apego, mas também às vezes, lá no passado, era dificuldade de ter as coisas. Eu lembro muito bem, Mário, que na minha infância, no Natal, no Ano Novo, a gente recebia os parentes. A gente ganhava roupa usada dos primos. Então a gente já tem essa marca. Poxa, essa aqui foi o primo tal que deu. Ave Maria, já roupa usada. Então isso criou na gente, não era o fator pobreza, era porque precisava. Na hora que a gente sabe e lembra disso, hoje não existe mais. Minha mãe era costureira, mas a gente não usava, por exemplo, muito disso, mas as pessoas do entorno usavam aquela coisa de remendar a roupa. Era reciclar a roupa de uma forma remendada. Então, isso, Mário, é um ponto que para mim marca muito, porque as pessoas precisam ter na gente uma referência. E a referência que eu vou ter, que eu vou querer passar, primeiro é de puxar esperança, de puxar animação. Eu estou num gás com o Geraldo, com o Otto, que nós estamos correndo essa Bahia, como nós fizemos esse final de semana, de manhã na sexta-feira passada, a gente estava em Cafarnaum. O governador veio embora, a gente foi para Irecê. Fizemos uma reunião com os professores, uma plenária enorme, de diretores, de professor, de quilombola, de indígena, casa cheia, já preparando o programa de governo. De noite, fizemos uma reunião com os prefeitos da região, prefeitos, vereadores, e depois fizemos um jantar, uma confraternização. No dia seguinte, a plenária territorial, com mais de 2.000 pessoas. Um evento lindíssimo em Irecê lá, com o prefeito Elmo, com os prefeitos da região, com os deputados. Pegamos estrada de tarde, e chegamos em Ceabra e já fizemos uma reunião com professores. À noite, uma reunião com prefeitos. E no dia seguinte, a plenária do território da Chapada. É assim, Mário, que vai ser. Nós estamos correndo dia a dia, atrás do diálogo, é pré-campanha, mas nós estamos dialogando, levando a nossa ideia. Nós vamos querer dizer o que é que a gente quer para essa Bahia. E vai ser preciso muita inteligência para a gente poder fazer um programa de governo com 2 frentes. Uma frente da responsabilidade do Estado da Bahia, com o orçamento nosso. E uma frente coladinha, o que é que nós vamos precisar do Lula para que os investimentos possam chegar para investimento, para Minha Casa Minha Vida, para programa de agricultura, para o setor produtivo, para o setor empresarial, para a educação, para a cultura desse Estado. Então, é um programa de governo casadinho. E quero aqui, Mário, dizer que, além dessa objetividade, do desejo e da experiência, nós temos 8 partidos. Olha a força. Nós temos o PT, o Patriotas, o PSD, o Avante, o PSD, o PSB, o Partido Verde. Então, assim, o MDB.
Nós temos uma frente partidária com essa marca de Chega Junto. Nós vamos querer, sim, fazer um trabalho bonito na pré-campanha, para chegar na campanha já com mais tranquilidade, mas independente das pesquisas, que eu sei que serão crescente agora a essa questão favorável, mas nós vamos, independente, correr cada canto desse estado da Bahia, correr Salvador, ir nos bairros, dialogar com as comunidades, acompanhado com os vereadores, com as lideranças políticas, com as frentes religiosas. Nós vamos, sim, estabelecer um bom diálogo com o setor produtivo, com o setor religioso, setor cultural, discutir a segurança. Nós não vamos correr de tema nenhum. Nós vamos correr de tema, vamos para cima. A Bahia não tem vergonha, não vai baixar a cabeça quando se trata de investimento para a segurança pública, para a educação, para a saúde. Nós temos muito o que contar. Nós acertamos muito. E o que tiver de consertar, nós consertaremos nos próximos mandatos. Muito bem, encerre a rede, intervalo comercial depois dessa manhã maravilhosa.